Sabe que eu vejo coisas em comum entre o jogo Vasco e Palmeiras e o jogo Cruzeiro e Flamengo. E até eu... Só não vou analisar os dois juntos, porque eu vou chamar o Canedo pra gente falar do Flamengo e do Cruzeiro com outra voz aqui, pra vocês terem outra opinião. Mas assim, o Vasco e o Palmeiras, o Vasco, cara, assim como o Cruzeiro, competiu contra um time que supostamente está mais organizado há mais tempo e melhor, certo? O Vasco contra o Palmeiras, o Cruzeiro contra o Flamengo. E o Vasco, pô, deu trabalho, competiu, chegou, tentou, se esforçou, mas eu não achei em nenhum momento que o Vasco teve mais, que o Vasco ganharia o jogo. Eu não fiquei com... Eu não tive a sensação, embora o Vasco tenha melhorado, tenha jogado, competido e tal, eu não fiquei com a sensação de que o Vasco ia vencer a sua partida. Até porque o Vasco e o Palmeiras não disputam a mesma coisa. Eu acho que você, torcedor do Vasco, vai concordar comigo. Ralf Avalon vai concordar comigo. Eles não estão disputando o mesmo lugar da tabela. Esse é um jogo que o Vasco, se empatasse, estava bom. O Vasco empatou com o Palmeiras. Nesse momento do ano, a pausa para o Mundial é capaz de mudar bastante coisa. Mas o Vasco, ele vai ali, ele fala assim, pô, não é hoje que eu vou ganhar do Palmeiras, não é hoje que eu vou achar um time. Até o Verratti não jogou, o Coutinho não jogou. Era um jogo para empatar, para competir, e o Vasco competiu, né? Também não adianta organizar de lá, soltar bum, falta raça, não é isso. Competiu, tá tentando, mas eu não fiquei com a sensação de que o Vasco ia vencer o jogo. Aí você pega o Palmeiras jogando, estava até um pouco mais organizado que o normal, mas na hora que começam as trocas, né, de segundo tempo, putz, você vê a qualidade. E o azar que o Vasco tá também, assim como eu falei do Santos, cara. Pô, o Lloyd e o zagueiro lá machucam quase ao mesmo tempo. O Lloyd tava jogando bem, ele tava errando, mas ele tava incomodando a defesa e, pô, vai lá e, cara, machuca o Lloyd. Pô, cara, também é uma zica desgraçada, assim. E aí quando o Palmeiras começa a trocar, vem coisa melhor. Entra Paulinho, tipo, como é que você vai competir contra isso? O problema foi o anaeróbio. Flaco Lopes, o anaeróbio, poderia ter matado o jogo, né? Mas com a oferta alta de oxigênio, ele respira, ele tem um pouco... Na hora que ele respira, ele se embanana um pouco, o anaeróbio. E aí ele acabou chutando para fora. O Vasco também não pode se dar ao luxo de, num jogo desse, sair jogando dentro da área da forma como saiu jogando. Esse é um jogo quase de Copa. É um jogo contra o líder do torneio. Você não pode tentar fazer uma saída... Sei lá se era para pressionar o Fernando Diniz, que poderia estar assistindo. Falar, professor, ei, olha o que a gente consegue fazer aqui, hein? Vamos sair tocando dentro da área, hein? E aí, pô, deu errado. Mas foi normal, eu achei. Não sei se vocês concordam comigo. Mas é aquilo, é isso aí, Danilo. Estamos competindo, Vasco da Gama. Eu não achei em nenhum momento que o Vasco fosse vencer aquela partida.